Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre emoções. Será que dá pra gente controlar nossas emoções? Você sabe exatamente o que são emoções? Você sabe como as emoções controlam a sua vida? Ou você sabe como reverter essa situação para você controlar as suas emoções? Será que isso é possível? Se você quer saber mais sobre esse tema, fica comigo no vídeo de hoje. Mas antes, deixa seu like aqui embaixo, deixa no comentário o que você tá achando. Se você é novo no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para as notificações. E vamos pro tema de hoje. Vamos começar falando que emoções são derivadas a partir de circunstâncias, relacionamento com outras pessoas e também do nosso humor. Lembra que a gente falou lá no vídeo de chakras, se você não viu aqui, tá aqui em cima, que ele vem muito relacionado ao plexo solar, que é um chakra que fica aqui na região abaixo do umbigo. E essa emoção é onde a gente tem a raiva, o medo, a tristeza, a felicidade, várias emoções, que é muito diferente de sentimento, tá? Emoções são mais viscerais, são mais animalescas, digamos assim. Então, eu primeiro, para começar, eu vou trazer uma historinha para vocês entenderem o contexto e aí a gente vai desdobrando todo o assunto a partir dessa história, tá bom? Vamos imaginar que tem uma menininha que no dia do seu aniversário ela ganhou um brinquedo novo, tá? E brincando com esse brinquedo, ela acabou chamando algumas amigas para brincar na sua casa e uma dessas amigas acabou indo. E quando chegou na casa dela, elas estavam brincando, só que essa menina teve que sair. Essa menina saiu e a menininha pediu se ela podia ficar continuando brincar com o brinquedo novo dela, que ela ganhou no aniversário. A menina não gostou muito da ideia de deixar o brinquedo com a outra amiga, mas a mãe insistiu, acabou falando, não, não custa nada, deixa ela brincar um pouco e tal. E aí a menina concordou. E aí a menina saiu e aí um tempo depois ela voltou. Quando ela voltou, quando ela chegou no quarto dela, ela viu que o brinquedo estava fora da caixa, estava todo destruído, com todas as peças espalhadas. Ela ficou furiosa, ela ficou com muita raiva. Ela queria imediatamente ir tirar satisfação com a menina. Ela falou pra mãe dela, mãe, me leva até a menina, porque isso não é justo, eu deixei o brinquedo com ela quebrou todo o meu brinquedo. Aí a mãe virou pra ela e falou assim, lembra aquele dia que um carro jogou lama no seu tênis? Aí ela falou, lembro. O que o vovô te disse? Aí ela falou assim, ele me disse que era pra me esperar a lama secar e depois eu limpasse. E o que você queria fazer? Eu queria limpar imediatamente. Tava muito barro no meu tênis, eu não queria aquela situação. A mãe, então, espere um pouco que depois você resolve essa situação. É como o barro, espere secar e depois você resolve. Então, passou algumas horas e a menina chegou na casa dela com um brinquedo novo numa caixa e falou: olha, desculpa, não fui eu que quebrei o seu brinquedo. O menino viu eu brincando no jardim, porque eu levei ele lá pra fora, acabei brincando com o seu brinquedo, e o menino destruiu o brinquedo inteiro. Então eu te comprei outro novo. Aí a menina virou pra amiga e falou assim: tudo bem, a lama já secou. A minha raiva já passou, né? Então essa história vem contextualizar exatamente as emoções, principalmente a raiva, né, nesse contexto. Então, o que eu quero explicar para vocês? Eu quero explicar que o desfecho dessa situação poderia ser totalmente desastroso, percebe? Se ela tivesse ido tirar satisfação com a menina, imediatamente ao acontecido, o que será que ela falaria para essa amiguinha? Será que elas continuariam a amizade? Será que elas iam continuar tendo um relacionamento? Talvez ela sinta culpa quando ela, depois de falar tudo isso, a amiguinha apresentasse o brinquedo novo ou a caixa de presentes, explicando toda a situação, não é mesmo? E quantas vezes isso acontece na sua vida, né? De você deixar a emoção tomar conta e aí você ter uma reação e nessa reação desanda tudo, relacionamentos, palavras, você se sente culpada, você se sente triste, frustrada e depois você vai entender exatamente o que aconteceu. Né? Quanto tempo a gente percebe que a gente está fora das nossas emoções e as nossas emoções tomam conta da gente completamente, né? Quantas vezes a gente não age por impulso nas situações, piorando ainda mais o que já estava ruim, né? O que já havia acontecido.
piorando ainda mais os nossos relacionamentos e nos embolando completamente em situações. Mas aí você vai falar assim, Jéssica, mas não é fácil, né? Muita coisa me tira do sério. Eu tenho que falar, eu tenho que agir, eu tenho que responder, eu não consigo controlar, é inevitável. Então esse vídeo é pra você. Vamos entender exatamente como funciona essas emoções. O que eu quero trazer pra vocês aqui é o seguinte. Muitas vezes, quando se falam em controlar as emoções, essa palavra controlar, ela é muito mal interpretada, né? Porque na nossa cabeça, quando a gente fala controlar, a gente tem a impressão de que a gente não vai mais sentir raiva, não vai sentir ansiedade, não vai sentir medo, não vai sentir tristeza, né? A gente acha que é simplesmente não existir essas emoções. Isso é impossível, isso nunca vai acontecer, né? A gente nunca vai deixar de sentir nenhuma emoção. As emoções estão dentro de nós. A questão é que a gente nunca vai conseguir controlar ela 100%. Isso não existe. Mas nós temos sim a capacidade de regular essas emoções que acontecem dentro de nós, né? Mas como essas emoções funcionam? Se a gente pensar como dar o processo dessas emoções e quais as coisas que acontecem que gatilham essas emoções, vai ficar mais fácil da gente entender o processo, tá? Dela vir à tona e vir esse impulso, né? Eu quero que você pense em algo que aconteceu no seu dia que te deu um gatilho de resposta emocional, que você ficou com muita raiva, que você ficou muito triste, que você ficou muito magoada, não importa, tá? Esses pensamentos que você tem começam a mudar todo o seu corpo. E pode ser uma circunstância boa ou ruim, então nem sempre a tristeza, a raiva, mas se você tem uma felicidade, uma alegria, também vai mudar o seu corpo, como isso, dependendo como você tá naquele dia, se você tá bem ou se você não tá tão legal, o gatilho vai ficar mais fácil de ser acionado ou um pouco mais difícil de ser acionado, né? As respostas emocionais, elas vêm e conforme você tá naquele dia, você vai ter emoções vindo à tona e você vai ter reações físicas no corpo. E você vai ter uma maior capacidade de decisão ou não sobre aquilo que você sente. Então, quando isso acontece, nós temos 4 estados cognitivos que acontecem no nosso cérebro, no nosso mental, tá? Então, vamos entender esses estados cognitivos primeiro, pra gente entender exatamente como funciona tudo isso. O primeiro é o estado de medo. Eu já falei muito sobre medo no canal. Tem um vídeo só sobre a questão do medo. Se você não assistiu, olha lá. É muito importante você entender a questão do medo. Esse é um dos primeiros estados cognitivos. Por quê? Porque ele resulta em 4 reações físicas, né? Essas 4 reações são: ou você, quando sente o medo, você sente a reação de luta, você sente uma sensação de que você precisa lutar, se defender, responder. Ou uma fuga, eu não vou reagir, eu prefiro fugir dessa situação, eu não posso responder, eu não quero falar sobre isso. Ou paralisar, sabe quando você quer falar alguma coisa, quer responder, mas você não consegue? Parece que você entra em um estado de choque. Nossa, por que eu não falei? Ou você acaba aceitando. Você entende todas as reações e fala, deixa pra lá, nem vale a pena, entende? Então você aceita, mesmo com o que aconteceu na sua frente, com a situação que aconteceu, mesmo que você não esteja de acordo, mesmo que você não concorde com o que aconteceu, você acaba aceitando isso e ficando mais calado, deixando tudo pra lá, né? Então a gente tem essas 4 reações físicas quando a gente tem um estado de medo. O medo, como eu falei, ele cria uma reação no nosso cérebro e você não consegue pensar direito, né? Por isso que você tem essas 4 reações físicas. Ele aumenta muito os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, ele mexe de verdade com as reações do nosso corpo, as reações químicas, né? Ele mexe com os nossos neurotransmissores que vão mandar mensagens por todo o nosso corpo, né? E eu explico melhor isso no vídeo que eu te falei do medo. Mas tem uma liberação de adrenalina, você sente até palpitação muitas vezes. E você pode experimentar também mudança de temperatura, até tremedeira. Tudo isso derivado do estado de medo. Então percebe o quanto as reações acabam, a reação do medo acaba controlando todo o seu sistema. O segundo é o estado emocional. O estado emocional
não é tão ruim quanto o estado de medo, tá? Mas ainda assim é bem desconfortável. Por quê? Porque ele acaba atrapalhando todo o seu pensamento racional. Você sentirá todas as emoções fortes, sejam elas boas ou ruins, tipo medo, amor, ódio, vergonha, felicidade. Você vai sentir todas as emoções e você não será capaz de pensar e de reagir de forma racional, né? Há, há uma confusão no seu estado emocional tão grande que acaba afetando os seus pensamentos, a sua forma racional de pensar sobre aquilo. E aí a gente fala de um terceiro estado, que é o estado racional. Nesse estado racional, acontece quando a emoção vem, mas nós somos capazes de pensar racionalmente sobre o que está acontecendo. A gente consegue ver que eu tô sentindo aquilo, ou que você tá sentindo aquilo, né? Nós sabemos que são as nossas emoções, que o medo às vezes está presente, mas isso não afeta o nosso racional. A gente consegue pensar claramente, né? Por quê? Porque nós percebemos que nós estamos no momento presente, de entender que a reação está começando no meu corpo, que a emoção veio e que eu entendo todos esses estados que eu falei, de gatilhos de neurotransmissores, adrenalina, a gente vai sentindo isso aflorar, subir, se movimentar no nosso corpo, né? E então é isso que a gente vem falar de um estado racional. Quando a gente vem falar de um quarto estado, a gente vem falar do estado de inteligência emocional, que você já deve ter ouvido falar muito essa palavra, né? Inteligência emocional, as crianças precisam desenvolver inteligência emocional, adultos não têm inteligência emocional. Essa inteligência emocional, ela vem falar quando somos capazes de pensar claramente, sabendo das nossas emoções, sabendo que o medo está presente, não deixando isso tomar conta da nossa mente. Então ainda é um pensamento mais claro ainda, onde eu sei que a emoção tá ali, eu vejo a emoção, porque eu tô tão presente pro meu corpo, pra minha mente, pras minhas emoções, que eu consigo pensar nela, eu consigo ver que ela tá chegando, eu consigo ver o que. É como se eu tivesse a situação das reações do meu corpo tá acontecendo aqui, e é como se eu me afastasse e olhasse aquela situação e falando, nossa, se eu reagir assim, pode acontecer isso, 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 se eu reagir assado, vai acontecer isso, isso, isso. Isso é um autoconhecimento, um estado de presença profundo, né, que é a inteligência emocional. E aí a gente acaba conseguindo pensar em tudo isso simultaneamente. As reações do nosso corpo, a emoção vindo, a gente consegue entender o nosso estado emocional, a gente consegue entender o nosso estado racional mental e a gente consegue atuar de uma forma mais inteligente, né? Todos nós passamos por todos esses estados, tá? Isso acontece de forma natural e espontânea. Conforme a gente vai treinando, a gente vai chegando a um estado de inteligência emocional. Essas reações vão depender totalmente da nossa habilidade de entender as nossas emoções. Como eu disse, é um autoconhecimento profundo de entender o que nos aciona, o que não nos aciona, que situações que a gente se coloca, que traz qual tipo de reação. E cada pessoa é de um jeito. Às vezes o que te deixa com raiva não é o que me deixa com raiva. O que te deixa triste não é o que me deixa triste. As pessoas são diferentes. Por isso não é uma receita de bolo. Cada um vai entendendo como funciona dentro de si, né? Então, o que eu tô falando aqui pra você, que eu quero deixar muito claro, é que você nunca vai eliminar as suas emoções. Principalmente aquelas que você julga ruim. Isso não vai acontecer. As emoções da tristeza, do medo, da raiva, todos esses sentimentos, eles estão dentro de todos nós, isso não vai deixar de existir. Só que quando eu julgo uma emoção como ruim, isso não ajuda em nada. Então, se eu acho que a raiva dentro de mim é ruim, o que eu vou tentar fazer? Ou negar ou reprimir essa raiva. E isso não vai acontecer, porque toda vez que eu faço isso, ela vem como se fosse com mais força pra cima de mim. Aquilo parece que vai uma água borbulhando, querendo sair, querendo explodir, querendo evaporar, entendeu? Então, por exemplo, o que seria julgar e reprimir? Reprimir é quando você vira e fala assim: ah, eu não devia sentir essa raiva. Por que eu tô sentindo isso? Eu não devia sentir isso. Ah, eu não tô sentindo nada. Negação, né? Eu não tô sentindo nada. Quando alguém te pergunta, você tá com raiva? Não, não tô sentindo nada. Não, não tô com raiva. Não, não tô triste.
né? É uma negação e uma forma de embotar o sentimento. Sentimento não, desculpa, a emoção, porque o sentimento é diferente. O sentimento vem na base do cardíaco, é relacionado a um amor próprio, amor incondicional, sentimentos um pouco mais aflorados e elaborados, né? A emoção é mais visceral, como eu disse. Então, eu vou embotando essas emoções. Quando você julga a emoção como ruim, você também vai julgar quando você sentir aquela emoção. Então, por exemplo, uma mãe que em algum momento, alguma situação, ela sente raiva do filho. Porque o filho tá muito bagunceiro, ela já pediu 300 mil coisas para ele fazer um negócio e ele não faz, e tá uma bagunça, e ela não tem tempo, e ela tá cansada, e aí em algum momento ela sente raiva do filho. Se você ficar julgando essa emoção como ruim, o que você vai falar assim? Nossa, eu não posso sentir raiva do meu filho. Nossa, que mãe sou eu para sentir raiva do meu filho? E aí você não vai somente sentir a emoção, como você vai entrar num processo de dor muito maior. De culpa, de autoflagelo, de condenação. Nossa, eu sou uma merda de uma mãe, eu sou uma bosta de uma mãe, porque eu sinto raiva do meu filho. Sem entender que isso é uma coisa natural do ser humano, que esta emoção vem e nos aciona, entende? E aí, se você ficar nesse processo de, nossa, toda vez que você sentir raiva, você ficar julgando as suas emoções o tempo todo, você vai indo para o estado de culpa, de autocondenação, de flagelo, que isso vai virar uma baixa autoestima, que vai virar um peso muito grande nas suas costas, que você vai começar a achar que você é uma droga de mãe, justamente por você estar sentindo essa sensação, né? E aí, todas as mães não falam que sente raiva do filho. Então, logo, se você sente raiva do seu filho, em algum momento você é uma péssima mãe, você não é como as outras. E se todo mundo falasse abertamente o que sente, como tenta lidar com essas situações, seria algo comum, porque todos nós em algum momento sentimos alguma coisa, né? A outra coisa é quando você reprime, você mantém na sombra aquela emoção que poderia vir à tona e poderia te ajudar a ter mais consciência sobre você mesmo. Você acabou, quando você faz isso, quando você reprime você acabou de perder uma ótima oportunidade de se conhecer melhor, de entender como você lida com aquela emoção, com aquela sensação que tá vindo. E se você fizer isso, acredite, isso vai vir cada vez mais frequente. Isso vai acontecer cada vez mais, até você olhar para isso. Então, por exemplo, sinto raiva. Aí eu nego que eu tô sentindo raiva. Eu digo pra mim e pras outras pessoas que não, eu não tô sentindo raiva. Aquele famoso nada a ver. Sabe quando alguém fala, você tá com raiva? Não, nada a ver. Você tá viajando. Não tem nada a ver. E muita gente faz isso. Bingo! O que vai acontecer? Como é que você vai descobrir a causa da sua raiva se você não assumir que ela tá lá? Porque a partir do momento que você nega, você não quer mais olhar pra ela. Você não quer entender. Só que quando você assume, não, estou, e você começa a investigar aquilo como uma pista do que você tá sentindo, como que isso começou? Será que isso me mostra alguma coisa que eu não gosto? Será que isso me mostra alguma coisa que eu gosto? Por que isso foi acionado? Será que foi alguma coisa que eu ouvi, que eu falei, que alguém me falou, que eu fiz, eu deixei de fazer? É uma pista para você investigar mais sobre você mesmo, né? Mas a maioria das pessoas só quer ficar quieto e fingir que aquilo não aconteceu, né? E aí não vai te ajudar no processo de autoconhecimento. Quando a gente reage com um estado de inteligência emocional, é justamente essa investigação, é o ideal para todos nós. Porque a gente está permitindo que a gente sinta aquelas emoções, todas aquelas emoções. Eu tô trazendo muito da raiva, porque a maioria das pessoas é o que elas mais reclamam é do sentimento de raiva, que é o mais difícil de controlar pela própria potência que essa energia tem, né? Que essa emoção tem. Então, quando a gente tá no estado de inteligência emocional, a gente sente aquilo, a gente percebe. A gente vai para um autoconhecimento de entender por que aquilo tá acontecendo, se aquilo tá forte, se não tá forte. E a gente não vai sacrificar o nosso mental, porque a gente tá num nível acima de trazer emoção e trabalhar junto com o nosso racional para entender o porquê que aquilo está ali. O que aquilo está querendo me mostrar, né? E aí eu sinto X, por exemplo. Aí você vai buscar no seu íntimo o que aquilo acionou, por que aquilo foi acionado.
E aí um lembrete aqui. Nunca é o outro, porque muita gente vai falar assim, ah, Jéssica, mas o outro que me irritou, o outro que provocou, o outro que fez, o outro que... Tudo bem, eu não tô tirando a responsabilidade do outro, de às vezes ter feito alguma coisa que realmente acionou a sua tristeza, a sua mágoa, a sua raiva. Mas vamos entender que tudo existe dentro de nós. Então a gente tem que pensar que o outro só acionou aquilo porque tem algo dentro de você que conecta com o que o outro disse. Então ele mexe num ponto X que está dentro de você, né? Ele pega num ponto que você não, às vezes não quer olhar, ou quer negar, ou quer reprimir, que é exatamente aquilo que você precisaria curar. Sempre, só existe você, nunca é o outro, né? E eu não tô tirando a responsabilidade do outro, eu só tô falando para você olhar para você. Porque se o outro te magoou, é porque você está magoável, né? Se o outro te feriu, é porque você está ferível. Nem existe essas palavras, mas é só para vocês entenderem. E o que tem dentro de você que faz você ficar tão magoadinho quando o outro fala X, Y e Z? É isso que a gente precisa começar a olhar. Claro que nós não sabemos qual é a situação que vai disparar a reação, né? A reação emocional. Mas em situações é possível prever quando aquilo pode ser que seja acionado. Por exemplo, uma reunião, uma entrevista, uma discussão num relacionamento, né? Algumas coisas que a gente sabe que vai acontecer, principalmente almoços de família de domingo, né? Algumas coisas a gente sabe que pode acionar algumas reações. Então a gente pode muito bem se preparar um pouco melhor para essas situações, sabendo que aquilo pode acontecer. E se aquilo acontecer, qual é a forma que eu gostaria de reagir? Como eu vou fazer para reagir daquela maneira? Eu estou dizendo que é fácil? Não, eu estou falando que isso é um treino, isso é inteligência emocional, porque a emoção vai ser acionada forte. E se a gente não estiver trabalhando nas duas pontas, que é quando a emoção vier, qual é o campo mental que eu vou trabalhar e como eu vou trabalhar com aquela emoção, a gente vai acabar saindo do controle e reagindo de uma forma que a gente não vai ficar muito contente com o resultado. Tanto para nós, quanto às vezes ferindo o outro, né? Porque o sentimento de ira, ele vem para colocar limites. Mas para você ter a potência de ira, você não necessariamente precisa machucar o outro. Você não tem que machucar o outro para se impor numa situação, né? Então, de novo, eu não tô falando aqui que você tem que reprimir os seus sentimentos ou excluir ou abandonar os seus sentimentos. Isso é impossível. O que você precisa é encontrar um equilíbrio entre sentir e reagir, tá? E vamos lembrar que a gente tem que aprender a sentir as nossas emoções e perceber a melhor forma de interagir com as nossas emoções. E principalmente aceitar todas as nossas emoções. E parar de julgar ela como bom ou ruim. Se ela tá lá é porque existe uma razão. Essa razão deve ser investigada. Mas quando ela vier, nós devemos olhar para ela e aceitá-la. Porque se a gente reprimir ou se a gente negar, ela vem 2, 3, 4, 5 vezes mais forte. E com mais frequência, tá? Aí você pode estar se perguntando, mas Jéssica, como eu vou fazer para controlar as minhas emoções? Lembrando que controlar é em todo aquele contexto que a gente já falou. O que eu devo praticar? O que eu tenho que fazer? E aqui eu vou colocar para vocês alguns passos, algumas dicas que me ajudaram muito e que pode ajudar você. Mas lembrando que isso é uma prática constante, tá? Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, não é da noite pro dia que isso vai acontecer. Inteligência emocional é uma construção, tá? O primeiro passo aqui, como eu falei anteriormente, é aceitar todas as suas emoções. Aceite todas as suas emoções. Não tente negar ou reprimir as suas emoções, porque senão elas vão controlar você e vão controlar a sua vida. Sempre, ok? O segundo passo aqui é você ter consciência quando estamos reagindo com as nossas emoções ou quando nós estamos no comando nas nossas relações. Só reconhecer. Só ter consciência disso. Nossa, eu acho que ela tá tomando conta de mim. Ela tá falando mais alto. Eu não estou no controle dela, ela está no controle. Isso é a consciência de perceber, porque tem muita gente que ainda não percebe. Então, você perceber e assumir isso pra você já é um grande passo, tá? E é aquilo que eu falei. Quando o outro fala e você fica irritado, o que existe dentro de você que aciona, que mexe?
Porque vamos supor que o outro fala alguma coisa pra você, fala assim, olha, você é incompetente, certo? Aí você fica muito irritado que o outro falou que você é incompetente. Só que você tem que olhar pra dentro de você e perceber, bom, eu senti uma raiva, eu senti muita raiva dele ter me falado isso ou dela ter me falado isso. Aí você tem que se perguntar, eu realmente sou incompetente? Isso é um alto nível de inteligência emocional para você conseguir responder. Fazer essa pergunta já é incrível. Você conseguir responder isso com uma verdade absoluta que está dentro de você é mais sensacional ainda. E aí você fala assim, bom, não, eu não sou. Então por que eu fiquei tão irritado quando o outro disse uma coisa que eu sei que não é verdade? Né? Será que não é verdade mesmo? Ou você assumir, não, realmente, nesse aspecto, ou eu sou incompetente em tal, em X, Y e Z tarefa. Incompetente no sentido de não sei, não aprendi. E tá tudo bem. Assumo que não sei, realmente eu sou incompetente, vou aprender. Ou não, não quero aprender. E aí isso é um nível muito maior. Imagina se todas as pessoas fizessem isso. Como os relacionamentos, como as relações ficariam mais leves, mais saudáveis, né? A terceira coisa aqui é que o terceiro passo é você dar nome para suas emoções, né? Eu acho interessante que algumas pessoas que eu conheci, quando eu fui na casa delas, principalmente aqui na Austrália, é um hábito muito forte, assim, de eu ver, assim, na geladeira, com imãs de geladeira ou em quadros, no quarto das crianças ou em lugares mais sociais como sala de jantar, a cozinha, ter um quadro onde se coloca as emoções e o nível, o grau da reação. Então, por exemplo, as mães e os pais colocam uma folha de sulfite, onde eles colocam embaixo assim, uma cor verde e colocam assim, as reações da cor verde. E aí eles colocam pedir por favor, falar obrigado, esperar a vez para falar, pedir com licença, e eles colocam verde. Reação, ótima. Eles colocam amarelo, uma faixa amarela, eles colocam emoção de tristeza, emoção de mágoa, emoção de solidão, essas coisas. Reação, ficar chateado, ficar magoado, se sentir amuado. Eles colocam alguns tipos de reação e eles colocam vermelho, bem grande assim, vermelho, e colocam emoções como raiva, xingar, gritar, fazer birra, bater o pé, algumas reações um pouco mais acentuadas, e eles colocam reação exagerada, avaliar se a situação corresponde, se a sua reação está de acordo com de fato o que aconteceu, porque tem muita gente que é o famoso faço tempestade num copo d'água, às vezes nem aconteceu tudo aquilo, mas a sua reação é muito superior, e eles vão ensinando isso para as crianças desde pequeno. Então as crianças conseguem reconhecer a emoção, e eu já presenciei isso. Às vezes a criança tá chorando, a mãe chega perto e fala, por que você tá chorando? Aí ele, eu não sei. Aí a mãe fala, o que você está sentindo? Aí a criança para, observa, ela fala, eu estou triste. Por que você tá triste? Aí a criança começa a explicar. Quando os pais começam a estimular a criança a fazer isso, ela cresce com uma maior consciência do que é aquilo que ela tá sentindo. Porque muitas vezes adultos que chegam até mim, eu pergunto, o que você tá sentindo? A pessoa fala, eu não sei. Porque não foi acostumada desde pequena ou da adolescência, ou ela não fez isso até com ela mesma na fase adulta, de tentar reconhecer que emoção é aquela que ela tá sentindo. Então ela confunde, ela não sabe se é vazio, ela não sabe se é tristeza, ela não sabe se é pânico, ela não sabe se é raiva, ela não sabe reconhecer a emoção. Logo, se você não sabe reconhecer a sua emoção, você não sabe como reagir àquela emoção, né? Porque quando você percebe a tristeza por quê? Por causa de X, Y e Z. O que eu posso fazer diante daquela situação? Então, a gente vai para Você começa nisso quando você descobre qual é aquela emoção e você dá um nome, né? Para aquela emoção, você consegue entender mais claramente o que você está sentindo, o que você está pensando e o que ocasionou aquilo, fazendo a pergunta certa, né? Para você conseguir encontrar uma resposta. E aí, o quinto passo é você perguntar para você mesmo: qual é a solução? Qual é a solução para mim resolver essa questão? Esse sentimento que eu tô, né? Se é uma insatisfação por quê? Por causa de X, Y e Z. Como eu posso resolver para não sentir esta emoção do jeito que eu estou sentindo?
ou ir diminuindo essa emoção. Por exemplo, estou insatisfeita porque não estou no emprego que eu gosto. Então, o que eu posso fazer hoje com as ferramentas que eu tenho para ir mudando essa situação? Né? Porque às vezes a gente não consegue resolver na hora, mas se a gente entender o que está causando, a gente vai caminhando para, entende? E aí a gente entra no nosso... nisso ainda a gente vai mudando a lente que a gente percebe as coisas, a gente vai vendo a situação de outra maneira, porque a percepção muda tudo sobre o fato. Quando você olha para a emoção, você percebe ela, você dá um novo contexto para ela e você consegue situar melhor o que você vai fazer com aquilo, entende? Você vai ver de uma outra forma e vai fazer com que você se sinta melhor imediatamente. Significa que vai passar toda a emoção? Não, mas significa que você vai se sentir melhor porque você olha para ela e ela olha para você, né? E aí o último passo, agora sim, que você vai escolher como reagir. Lembra que eu falei, eu dou um nome, então é tristeza. Será que eu preciso me sentir tão triste assim mesmo por causa disso? Será que de fato essa raiva tá me ajudando em alguma coisa? Será que de fato essa mágoa tá me levando a algum lugar? E aí você consegue perceber essas coisas diante das situações e perceber como você vai reagir, né? Vou ficar triste? Não, eu realmente tô muito triste. Foi o falecimento de alguém, a morte de alguém que eu gostava muito. Eu vou me permitir sentir a tristeza. Não vou querer me afastar dela, expulsá-la. Vou viver a fase do luto, vou chorar, vou me recolher. E quando eu estiver pronto, eu vou reagir de uma maneira diferente. Mas se você tentar ficar lutando contra essas emoções, vai ficando cada vez mais complicado. Então, o último passo é escolher a sua reação. Eu sei que isso é muito difícil para todo mundo, né? Porque geralmente a gente não tem o controle dessa reação, que é o que as pessoas mais relatam. Eu não consigo controlar, como eu dei início lá no começo do vídeo. Mas tem uma ferramenta que eu queria apresentar para vocês, que eu queria falar para vocês, que é uma das mais fáceis, assim, para vocês começarem a conseguir ter uma reação um pouco melhor, tá? Então, essa ferramenta vai facilitar muito você conseguir deixar essa emoção esfriar, endurecer, como o barro do tênis da menina, né? Da historinha. Então, essa é a ferramenta dos 90 segundos. Essa ferramenta é assim, quando nós sofremos um gatilho mental, desencadeia uma emoção, né? Então, quando essa emoção vem, pensa aí, vamos imaginar. Pensa aí em qualquer coisa que faz você sentir raiva, ou que fez em algum momento você sentir raiva. Quando você pensa nisso, vai liberar substâncias químicas que vão começar a correr por todo o seu corpo, né? Aquelas reações que eu falei lá em cima. Então, quando a emoção vem, quando tem o gatilho, a emoção vem. Só que tem toda essa liberação de hormônios no nosso sistema que encharca o nosso corpo de substâncias químicas, que faz a reação ficar mais forte. Só que se você espera 90 segundos, que alguns brincam que conta até 10, né, mentalmente, ou respira. Por quê? Porque justamente esses 90 segundos, que após 90 segundos, essa substância química que foi liberada para o nosso corpo, ela já começa a se dissipar. Ela começa a sair da nossa corrente sanguínea, ela começa a ser desligada, digamos. Essa resposta automática começa a ser desligada. Então, se nós ficarmos irritados por mais de 90 segundos, se a gente não der essa respirada, essa pausa, esse contar até 10, esse esperar um pouquinho, a gente vai permitir que essa substância fique ainda mais forte, se espalhe e circule por todo o nosso corpo. E aí vai ser mais difícil ainda não reagir. Então mantenha em mente esses 90 segundos, que você pode lembrar como 90 segundos, você pode lembrar como contar até 10, você pode lembrar como respirar várias vezes, que a gente tem um exercício de respiração aqui rápida, também se você quiser assistir. E aí você vai controlando todo esse sistema hormonal para deixar ele dissipar um pouco, para você conseguir pensar melhor em como você vai reagir, né? Então espera sempre esses 90 segundos antes de tomar uma decisão. Se possível, se você conseguir, isso é um treino. Lembra que eu falei que não é do dia para noite? Então, quanto menos a gente dá energia para esse processo, mais rápido ele se dissipa, né?
Por isso que não é só esperar, porque esperar, você tá com um monte de coisa passando na sua cabeça e a emoção tá subindo. O respirar é você sair da frequência. O respirar, o contar até 10 é você sair de um pensamento, nossa, ele tá falando isso pra mim, mas tá me dando mais raiva, porque eu vou responder assim, porque eu vou responder assado, porque quem ele pensa que ele é. E começa um monte de coisa. Se você faz, você não tem tempo de pensar. Bloqueia o pensamento e você puxa o ar. Se você contar até 10, 10, 9, você tá pensando num número, você não consegue pensar no que você vai responder, entende? E aí você deixa o corpo dissipar. Porque o que acontece se você não esperar esse 90? Ele vai encharcando, como eu disse, e ele vai permanecer ativo por mais tempo. Isso significa que você adicionou a sua própria história a todas aquelas substâncias e você decidiu reagir com aquela emoção, né? Porque você não deu essa pausa. Então lembra aqui que você não controla a sua emoção. Isso a gente não pode controlar 100%, isso não existe. As emoções estão aí para serem expressadas, mas expressar para magoar, expressar para se autoferir, expressar para se autocondenar é muito diferente do que senti-las. É bem diferente. Então você vai olhar para ela e você vai dar essa pausa para você entender e olhar de fora, como eu falei, para você ver a melhor forma como você vai responder a esta emoção, o que você vai fazer com tudo isso, né? E essa mudança é através de um despertar emocional. Essa mudança é através de um despertar emocional profundo, não é superficial. É um despertar emocional profundo dentro de você, de dentro para fora. Porque a emoção tá dentro. Porque no fundo, a única coisa que existe é você com você. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. Começa a perceber durante a sua semana como você reage, se você reprime, se você nega, se você acolhe as suas emoções, se você consegue perceber esse olhar de fora, se você não consegue ainda, treine isso. Vai percebendo o que tem dentro de você que faz acionar quando o outro fala ou quando o outro não fala, ou quando você vê uma situação que te irrita, que te magoa, que te chateia. Começa a perceber isso dentro de você, porque tudo acontece dentro de você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Se você entendeu, deixa seu like aqui embaixo pra gente entender que você gostou, que fez sentido pra você. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.